Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula do sexto ano. A aula de hoje é apenas as correções dos exercícios que vocês fizeram das aulas anteriores, tá bom? Como no bimestre passado, nós vamos fazer assim, eu vou falar um pouco sobre o conteúdo que nós trabalhamos em cada dia e você vai, depois que acabar essa videoaula, fazer o download ou baixar o arquivo que está na descrição desse vídeo, que ele vai conter todas as respostas dos exercícios. E você vai comparar um ao outro e fazer as correções, se estiverem errados, é claro, para podermos verificar se acertamos ou não. E isso vai lhe ajudar no momento em que você estiver fazendo a avaliação, tá bom? Então vamos lá. No dia 21/7, nós estudamos sobre o mundo grego e a democracia. E quando terminou esse conteúdo, eu pedi para vocês fazerem um resumo sobre a Antiguidade Clássica, que foi o termo que nós trabalhamos para entender que antigamente, ou melhor, nos séculos passados, chamavam toda a cultura grega, toda a civilização romana e grega de Antiguidade Clássica. Por que clássico? Porque era algo inovador, algo que sempre trazia inovação, era onde estava todo o conhecimento cultural e social. Mas esse termo não se utiliza hoje devido a encontrar outras civilizações que também têm grande importância para a humanidade. Por exemplo, os mesopotâmicos. Outro exemplo, os maias. Outro exemplo, os incas. Outro exemplo, os povos hindus. Outro exemplo, o Egito Antigo. Cada um desse povo, que for civilização que eu falei, elas também viveram na antiguidade e deram ao mundo um pouco de conhecimento, de cultura e fizeram-se perceber que não eram somente os gregos ou romanos que tinham o conhecimento. Por isso que nós não utilizamos mais o termo Antiguidade Clássica. Por quê? Porque isso demonstra que uma civilização tem uma cultura melhor que a outra. E nós aprendemos que não existe cultura superior à outra. Nenhuma cultura é superior à outra. Apenas são diferentes. Tá bom? Então você deveria fazer um resumo com 10 linhas sobre esse conceito de antiguidade clássica. Tá bom? No dia 28/7, a nossa segunda aula, nós estudamos sobre a Grécia Antiga e a sua localização. Nós vimos no mapa onde se localizava a Grécia Antiga, a sua divisão em 3 outras regiões, e nós verificamos como ela surgiu e quais eram os seus meios de formação, como era dada a cada região. Nós verificamos como se formou a questão hereditária da sua civilização, ou seja, de onde esse povo surgiu e que povo fundou a Grécia. Então nós trabalhamos um pouco sobre esse conteúdo da sua formação como região, o que levou os gregos a se expandirem. Nós vimos um pouco sobre Esparta, nós vimos um pouco sobre Atenas, nós vimos como surgiu o pensamento da democracia, nós verificamos que a Grécia ela tinha diferenças entre suas cidades, o que nós denominamos, ou que nós aprendemos, que é as chamadas cidades-estados, cidades independentes, que têm as suas próprias finalidades, mas que de um todo elas pertencem a uma civilização apenas, tá bom? Então, o nosso exercício foi da página 182 a 183, questões de número 1 a questões de número 6. Espero que você tenha feito e você possa corrigir conosco, tá bom? No dia 4/8, nós deixamos uma atividade referente ao conteúdo a Grécia Antiga, cultura, arte e conhecimento. Esse exercício ele foi da página de número 184 a 185, dando continuidade às questões de número 7 até a número 12. Quando nós trabalhamos sobre esse conteúdo, nós verificamos como era formada a cultura grega. Aquele panteão, ou seja, vários deuses que existiam, cada deus era representado por uma questão própria da humanidade.
Os deuses não eram diferentes do ser humano na questão de sentimentos, nas questões de conhecimentos. Eles apenas eram eternos e eles tinham a juventude eterna. Então, os deuses também sentiam raiva, sentiam rancor, sentiam amor, sentiam todo tipo de sentimentos que o ser humano tinha. Então, essa era a cultura grega. Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Eles tinham conhecimento em artes também, que era muito valorizado. As pinturas, como nós vimos, as pinturas em negro e as pinturas em vermelho, as duas cores que caracterizavam a tendência de demonstrar o que os gregos sentiam. Nós tínhamos também a questão dos teatros. Vocês perceberam aqueles grandes teatros que eles faziam, estabelecendo locais bem distribuídos para que se propagasse as vozes das pessoas que ali estavam apresentando. Lembrando, os teatros eram locais para se estabelecer história, para se narrar o período histórico que eles viviam. Outra coisa, lembramos que os teatros eles tinham duas formas de pensar, era a questão da tragédia e da comédia, aonde nós poderemos ver ali como se transportava para o teatro as histórias gregas. Então nós percebemos que a cultura grega ela vai ter grande influência também no desenvolvimento do que nós chamamos de democracia, a ideia de povo que governa ou governo do povo. Então a democracia que nós temos hoje, ela nasce na Grécia como ideia e ela se forma no decorrer de todo o processo da humanidade. Então os gregos, através de suas artes, seus conhecimentos, influenciam, juntamente com outras civilizações, o que nós temos hoje de conhecimento. Então, eu espero que você tenha feito essas correções da atividade após a nossa aula. Faça essas correções para que nós possamos verificar e dar continuidade na próxima aula ao conteúdo que nós estamos estudando. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.